Bom, rapaziada, vamos lá, episódio final da série do Demolidor. E, cara, eu acho que esse episódio foi o mais próximo possível que a gente esperaria de uma série do Demolidor vinda da Marvel, né? A série da Netflix é um espetáculo, né? A segunda temporada é um pouco mais fraca, a primeira temporada e a terceira são maravilhosas. Isso não é novidade pra ninguém, né? E quando surgiram os primeiros rumores dessa série do Demolidor no universo da Marvel, as expectativas eram altíssimas, né? Mas começaram a surgir os boatos, começaram a surgir os atrasos da série e principalmente a mudança de time no meio do caminho. Isso nunca costuma ser um bom indicativo, né? De que a obra provavelmente vai dar certo, né? Normalmente é um sinônimo de que a série vai dar errado, quando você começa a ter essas trocas criativas no meio do caminho, mas nesse caso ela veio de forma extremamente positiva, graças a Deus que no meio do caminho a Marvel decidiu trocar completamente o time criativo da série. Isso fica muito claro no decorrer da série, né? O primeiro episódio ele é completamente diferente, o tom do primeiro episódio é completamente diferente dos episódios subsequentes. Isso porque esse novo time criativo, que é basicamente composto por produtores das antigas séries lá da Netflix, tanto da série do Demolidor quanto da série do Justiceiro, esse time criativo foi responsável pelo primeiro episódio, que dá todo o tom da série, dá todo o peso da série, com a morte do Fog e o Demolidor supostamente, né, matando o Bullseye. É o que dá todo o peso da série, inclusive coloca o Matt Murdock nessa posição extremamente ingrata, né, de querer abandonar o manto de Demolidor por não acreditar mais no que ele tá fazendo e querer tocar as coisas com a justiça tradicional, sem necessariamente agir mais como vigilante. Esse primeiro episódio foi feito por esse novo time criativo, tanto quanto o episódio 8 e o episódio 9, o episódio que a gente viu, o episódio final da série, que é um espetáculo. E eu acho que, acima de tudo, essa série deveria servir pra Marvel como uma lição do que eles não devem fazer daqui pra frente e de algumas coisas que eles devem continuar fazendo, né? O feedback da série, apesar de tudo, foi extremamente positivo, né? Pelo menos pelo que eu tenho visto. Inclusive, eu tenho visto muita gente passando pano pra essa série, me dá a impressão até de que essas pessoas não assistiram a série da Netflix e não sabem exatamente quem é o Demolidor, provavelmente não fazem ideia do que estão falando. Mas uma coisa que me fez muita falta nessa série e que eu acho um dos aspectos mais negativos é que o Demolidor abandonou, assim, pelo menos 90% dos aspectos dele como católico, né? Principalmente como um católico devoto, que ele é, assim, explicitamente na série da Netflix, tanto na primeira temporada, na segunda, na terceira. E aqui eu não digo isso com base nas minhas preferências pessoais, por eu ser cristão ou alguma coisa do tipo, eu digo isso porque isso é parte fundamental do personagem, cara. O Demolidor, ele é basicamente construído por três pilares. São três pilares que sustentam os valores do Matt Murdock e os valores do Demolidor. Que é primeiramente o fato dele ser católico, ter sido criado na igreja, o fato da mãe dele também ser uma freira, né? Querendo ou não, ele foi criado dentro da igreja, ele foi criado dentro da graça e da doutrina católica. O segundo ponto é que ele é um advogado, então naturalmente ele acredita, além dele ser católico e acreditar na redenção, ele também é um advogado e ele acredita na justiça. Então isso também leva o Demolidor a no futuro se tornar um super-herói. Então isso demonstra que ele acredita no bem, ele acredita em salvar pessoas, senão ele seria um anti-herói assim como o Justiceiro, assim como tantos outros. Então eu acho que isso é um fator essencial que torna o Demolidor esse personagem tão complexo, porque acima de tudo, o Demolidor não é tipo o Batman, entende? Que presenciou a morte dos pais dele, tipo, na frente dele e foi basicamente ocasionada por uma arma de fogo. Lógico que tem um fator um pouco mais profundo pra regra de não matar do Batman, mas o Demolidor, ele desenvolve isso em todos os aspectos, entende? A questão não é só a arma de fogo, entende? A questão é que, a partir do momento que o Demolidor decide eliminar a vida de outra pessoa, ele não só se coloca na mesma posição do bandido, mas ele também destrói e passa por cima de todos os princípios que ele tem, tanto no âmbito profissional como advogado, quanto no âmbito espiritual, religioso como católico e também como super-herói. Então eu acho que, acima de tudo, o fato do Demolidor ser católico é parte essencial do personagem, cara, e não dá pra você tirar isso dele. Eu espero que a gente tenha mais disso na segunda temporada, tenha mais desse lado do Demolidor, porque aqui na primeira temporada ele explica isso algumas vezes. Talvez isso também seja consequência do momento que ele tá passando na vida dele, né? Então vira e mexe ainda tem uma ou outra referência a isso. Ele fala um pouco disso no primeiro episódio, quando ele tá jantando lá com o Fisk, né? Quando ele encontra o Wilson Fisk lá na rua e os dois saem pra conversar. Ele também fala um pouco disso em um dos episódios, quando ele tá interagindo lá com a Heather, né? Ele tava rezando, acho que pelo Fog, se eu não me engano, no episódio, se eu não tô enganado, se eu me lembro direito. E ela chega a perguntar, né? Porque ele é religioso, se ele ainda reza, se ele acredita em Deus, alguma coisa assim, enfim. Mas enfim, isso é basicamente muito pouco explorado aqui nessa primeira temporada. Eu espero que isso seja mais explorado na segunda. Outra coisa que eu já citei nos vídeos anteriores, eu não gosto de nenhum desses personagens secundários, cara. Nem essa advogada ali que é parceira do Matt e muito menos desse interesse amoroso dele, a Heather. E ironicamente, desse episódio, esse momento aqui foi demais, velho. O Demolidor acorda do coma e o primeiro nome que ele fala é o nome da Karen. Tipo, na cara da Heather, tá ligado? Mano, eu dei risada pra caralho na hora que eu vi isso. Porque eu acho que é tipo assim, é a própria série fazendo piada com ela mesma, tá ligado? É tipo, eu acho que eles perceberam o quão fora de tom é esse romance dele com a Heather, que eles colocam ele citando o nome da Karen como o primeiro nome que vem à mente quando ele tá ali em coma e inclusive a Karen retorna nesse episódio, né? E esse, sei lá, mano, esses 10
10, 20 minutos que a Karen aparece nesse episódio é muito melhor que qualquer interação que o Demolidor teve com a Heather. Tanto que no final do episódio, a série sabe muito bem o que eles estão fazendo, né? Ela entra pro time do Rei do Crime, né? Ela vira basicamente secretária ali, assume um cargo na prefeitura dele. Isso é um indicativo de que essa mulher provavelmente ela vai mudar de lado, provavelmente ela vai se tornar praticamente uma inimiga do Matt Murdock e dos vigilantes como um todo. A série já tava meio que estabelecendo isso, que ela era contra vigilantes, que ela não gostava dessa parada toda, que ela era mais favorável aos modos que o Fisk tava lidando com isso. Inclusive, eu acho que é por isso que ela não nega atender o Wilson Fisk e a Vanessa, né, na terapia de casal que eles estavam fazendo. Inclusive, tem um bagulho que rola, eu acho que é no episódio anterior, acho que foi no 7º episódio, né, que o Demolidor tá basicamente falando do que aconteceu com ela, né, quando o Muso tentou capturar ela lá no escritório dela. E daí o Demolidor fala pra ela, tipo assim, pô, mas o Demolidor te salvou. Aí ela vira pra ele e fala, não, eu me salvei, tá ligado? E eu acho que da perspectiva dela, ela realmente deve ter acreditado que foi ela que se salvou, né? Porque aparentemente essa mulher não gosta muito de vigilantes como um todo. Mas sinceramente, velho, se na segunda temporada a Marvel der cabo dessa mulher, ela morrer, sei lá, no primeiro episódio, cara, tanto faz, velho. Sinceramente, que dinâmica péssima, velho. Que personagem fraco. Assim como, na minha opinião, pelo menos, cara, basicamente todos esses personagens secundários, 90% deles são absolutamente descartáveis. Eu acho que talvez essa personagem aqui, né, essa assessora do Fisk, talvez tenha um pouco mais de peso na história, mas o restante, cara, por exemplo, esses dois aqui, cara, eu não consigo comprar deles, tá ligado? Esse moleque aqui, enfim, velho, eu achei muito forçado, tá ligado? Eu achei muito fora de mão. Mas talvez seja porque a performance do Charlie Cox como Demolidor, o Vincent D'Onofrio como Rei do Crime e o Jon Bernthal como Justiceiro, cara, eles roubam muito a cena, tá ligado? Então, tipo assim, é meio que incomparável. É até difícil de você encaixar esses personagens secundários com um propósito, com um carisma nessa história, entende? Bom, nesse episódio eles basicamente explicam, né, o que tava acontecendo, qual que foi esse conflito que gerou a morte do Fogg, o porquê que a Vanessa encomendou essa morte do Fogg, né, pelo Bullseye. Aqui no início do episódio aparece ela explicando basicamente pro Bullseye o que ela gostaria que ele fizesse, né, que ele fosse atrás do Fogg, que ele tá envolvido com um caso ali que é de interesse dela. E eles usam uma desculpa pra conseguir tirar o Bullseye da cadeia de que basicamente tudo que o Bullseye fez, na verdade, quem era o mandante disso tudo era um antigo agente do FBI que participou lá da série do Demolidor. Eu não lembro se era, acho que foi da 3ª temporada. Agente Nadine, acho que é o nome dele. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que aparece em uma das temporadas do Demolidor. A Vanessa basicamente diz que tudo que o Bullseye fez caiu sobre as costas dele, né? Que o FBI basicamente tava sujo, foi descoberto que rolava uma corrupção danada lá, e o Bullseye acabou ficando livre por causa disso. Então Fogg basicamente ele descobriu que na verdade aquele porto que a Vanessa usava pra lavar o dinheiro dela era na verdade um porto livre que não tava sob a jurisdição de Nova York. E assim que o Fogg descobriu o esquema, a Vanessa então, né, por ser de absoluto interesse dela esse caso, ela encomendou então a morte do Fogg. Bom, e aqui nesse episódio eles estabelecem bem o Rei do Crime como esse prefeito lunático, né? Ele toma essa medida, ele passa essa, acho que é uma lei marcial, né? De basicamente fechar todas as pontes, todas as entradas e saídas da cidade. E pra completar, ele ainda desliga a energia da cidade inteira, né? Gera um blackout geral pra basicamente a polícia dele poder fazer o que quiser. E cara, eu nunca me canso de ver o Demolidor e o Justiceiro juntos, velho. Eu acho fantástico que assim que eles se encontram, bicho, eles já tem tipo uma discussão parecendo um casal de velho idoso, tá ligado? E é muito bom saber que apesar de ter passado tanto tempo, né, pô, já fazem 10 anos da série da Netflix, apesar de ter passado tanto tempo, a dinâmica desses dois personagens, cara, ela não se perde nunca, ela se manteve, e isso é sensacional, velho. Assim, eu ainda acho que essas cenas, principalmente essas cenas de batalha, né, essas cenas de confronto, cara, elas eram muito, assim, a coreografia era muito melhor lá na série da Netflix, isso não tem nem comparação, isso tanto na série do Justiceiro quanto aqui na série do Demolidor, né? Se você pegar qualquer cena de, sei lá, qualquer cena de corredor do Demolidor enfrentando os caras é melhor que todas as cenas de batalha dessa série aqui. E esse contraste que eles estabelecem é muito legal, né? Do Demolidor tentando eliminar os caras na boa e o Justiceiro, cara, descendo bala em todo mundo, passando o sarrafo em vagabundo. E, cara, é uma satisfação imensa ver isso numa série da Marvel, tá ligado? Porque, pô, isso não existe mais no universo da Marvel. É só numa série do Demolidor mesmo pra gente ver esse tipo de coisa. Aqui dá até pra ver a cara do Frank. Olha a satisfação que ele fica de matar vagabundo, tá ligado? Isso é muito bom, velho. E o Demolidor mesmo lembrando, né, do tamanho da injustiça que tem sido feita nessa temporada, a injustiça que foi feita com o Tigre Branco e tudo mais. Ele ainda se segura e decide não matar o cara. O que demonstra basicamente que o Demolidor, ele voltou, né? Ele conseguiu voltar a essa versão dele, ao prime dele, praticamente, né? O Matt conseguiu mais uma vez ser o Demolidor e conseguir segurar esse lado dele mais sombrio. Bom, e a volta da Karen Page era inevitável, né? Em algum momento ela ia voltar, porque querendo ou não, cara, essa é a personagem mais interessante do Demolidor. Não tem como você fazer uma série do Demolidor sem a Karen, tá ligado? E eu gostei muito da maneira como eles retrataram esse triângulo amoroso, praticamente, né? Entre ela, o Matt e
o Justiceiro, né? Pra quem viu a série do Justiceiro sabe muito bem que, né, cara, pô, apesar do interesse amoroso da Karen ser realmente o Demolidor, ser o Matt Murdock, ela também tem um negocinho ali pelo Justiceiro. A verdade é que o Frank não se permite viver esse tipo de coisa, porque ele é um animal, tá ligado? Ele é um brutamonte, então o cara meio que evita esse tipo de coisa. Inclusive esse diálogo deles aqui nesse galpão, cara, isso aqui é o Demolidor, velho. Isso aqui, ó, absoluto Demolidor, tá ligado? Esse relacionamento dos dois continua, cara, é a mesma dinâmica lá da série da Netflix. Isso aqui é muito bom, velho. E o Justiceiro continua tão bom quanto ele sempre foi, né, cara? Eu espero muito que já é praticamente confirmado pela Marvel que eles vão fazer um especial do Justiceiro. Seria tipo um episódio de série, só que um pouco maior. Não é nem um filme, nem uma série, é um especial. Seria basicamente um episódio de uma hora e pouca, contando alguma história do Justiceiro nesse universo da Marvel. E essa série, principalmente o final, né, o pós-crédito, onde ele consegue escapar, né, dessa jaula ali que o Rei do Crime tá prendendo ele, graças a esse gênio desse policial, né, cara? O cara tem que ser muito gênio, né, pra dar a mão pro Justiceiro assim nessa situação. E esse pós-crédito deu um hypezinho pra esse especial do Justiceiro, com certeza absoluta. E bom, se restava alguma dúvida, né, eu acho que agora o Rei do Crime tá oficialmente estabelecido como um dos maiores, se não o maior vilão da Marvel nesse universo, cara. Cara, o que ele faz nesse episódio é assim, é top 10 crueldades do Rei do Crime na história. Isso aqui é absurdo, pô. Isso aqui não dá nem pra mostrar, né, velho? Pelo amor de Deus, eu vou ter que censurar isso aqui tudo. Mas como eu já disse, velho, eu queria muito que a Marvel aproveitasse esse personagem melhor. Eu queria muito que a Marvel estabelecesse o Rei do Crime como um puta de um vilão nessa próxima fase deles, depois dessa fase do multiverso. E o triste é que eu acho que isso não vai acontecer, velho. Eu não consigo ver muito bem isso acontecendo. Eu acho que a Marvel ainda lida muito mal e ela se limita muito quando o assunto é explorar esses personagens em histórias mais terrenas, mais ground level, né? O que é uma pena, porque, pelo menos na minha perspectiva, esses personagens são os mais interessantes do universo da Marvel. Os personagens terrestres, né? Terrenos. Eu acho esses personagens muito mais interessantes do que esses personagens multiversais e super poderosos, sei lá. Você tem lá o Adam Warlock, o filme dos Thunderbolts agora, né? Vai ter o Sentinela, cara. É tipo assim, é lógico que é legal, velho, mas pô, eu não troco o Demolidor por nenhum desses personagens. Eu acho que esse discurso final do Rei do Crime que estabelece ele mesmo, né? Como esse grande mal pra próxima temporada da série. E eu fico me questionando como será que essas medidas do Rei do Crime, tudo que o Rei do Crime tem feito como prefeito de Nova York, em que medida isso vai interferir nas outras histórias do universo da Marvel? Nas histórias dos outros personagens do MCU, como por exemplo o Homem-Aranha. Será que isso vai interferir no próximo filme do Homem-Aranha, em Homem-Aranha 4? Eu acho que seria interessante, mas sinceramente eu acho que se eles chegarem a citar o que tem sido feito pelo Rei do Crime, vai ser no máximo uma citação, sabe? Eu acho que eles vão passar por cima disso muito rápido. Pro próximo filme dos Thunderbolts, eu acho que isso não vai fazer diferença nenhuma, e muito menos pro filme dos Vingadores ou então do Quarteto Fantástico, né? O filme do Quarteto Fantástico se passa em outro universo, então tanto faz. E no próximo filme dos Vingadores também é todo o contexto de multiverso, então tipo, tanto faz o que o Rei do Crime fez ou não fez. Mas cara, não tem jeito, durante esse apagão de Nova York, eu acho que vocês devem ter tido a mesma sensação também. Durante esse apagão de Nova York, e a cidade basicamente virou um caos completo, o policial matando pra tudo quanto é lado, cara, o que diabos o Homem-Aranha tava fazendo durante esse período? Tipo, porra, Nova York tá acabada, tá ligado? Tá sendo completamente destruída, obliterada. E o Homem-Aranha tá fazendo o quê? Pô, tá dormindo, tá ligado? Tá, sei lá, tá costurando o uniformezinho dele lá na máquina de costura. É foda, cara, essa burocracia contratual, isso... Ai, velho, esse é um... Puta que pariu, que saco que é isso, mano. Imagina só se o Homem-Aranha tivesse nas mãos da Marvel, cara. Imagina só se ele não tivesse caído no colo da Sony, bicho. Pô, e no ato final do episódio, basicamente a Karen encoraja o Demolidor a agir de forma inteligente, né? O Demolidor já tava doidão, querendo entrar lá no porto, querer resolver tudo por conta própria. E é óbvio que se ele fosse lá, ele ia de ralo, né? O cara não ia dar conta, não ia ter o que fazer. Ainda mais machucado, todo arregaçado, igual ele tá no final do episódio. E ele diz pra Karen, basicamente, que pra enfrentar tudo isso, eles vão ter que agir de forma inteligente e eles vão precisar de um exército. E no final do episódio, ele retorna pra Hell's Kitchen, né? E ele encontra ali as pessoas que ele confia minimamente, né? Que as pessoas que sobraram, que podem ajudar ele aí nessa segunda temporada. Mas eu acho, sinceramente, cara, não é possível que esse exército que o Demolidor tá citando que vai precisar nessa segunda temporada sejam, sei lá, a tia do boteco, uns 4 policial aposentado e a japonesa policial, tá ligado? Não é possível. Então, quando o Demolidor cita que vai precisar de um exército, eu acho que fica muito claro que a gente tá falando aqui de outros vigilantes integrando esse grupo. E é aí que tá o negócio, cara. Quais vão ser esses outros vigilantes que vão ajudar o Demolidor nessa segunda temporada? Eu imagino que o Justiceiro vai fazer parte disso, isso é óbvio, mas eu acho que isso torna mais provável que a gente tenha o retorno dos defensores, tá? Eu não sei se isso vai acontecer realmente, mas eu acho muito provável que os defensores devem aparecer, pelo menos 1 ou 2 deles deve aparecer nessa segunda temporada, né? Se eu não me engano, em um desses episódios tem até uma referência ao Luke Cage, mas pelo menos até agora eu não vi nada do Iron Fist, né? Do Punho de Ferro. A série do Punho de Ferro também da Netflix é terrível, né, cara? Meu Deus do céu, que série horrorosa. Mas talvez nessa segunda temporada, se eles trouxerem o Punho de Ferro de volta, talvez eles possam fazer jus ao personagem, né? Podem dar uma melhorada aí
do contexto do personagem no histórico dele. E quem eu mais gostaria de ver, sem dúvida alguma, é a Jessica Jones voltando, né, bicho? Eu gosto muito da série dela da Netflix, velho. Mas eu ouvi um tempo atrás, não sei o quão verídica é isso, então peço que vocês tratem isso como apenas um rumor, mas eu ouvi falar um tempo atrás que a Jessica Jones é um pouquinho mais delicado de trazer de volta pro universo da Marvel. Eu não sei se necessariamente por questões contratuais, pelos direitos que a Netflix detinha de adaptação da personagem, ou se então é alguma coisa relacionada à atriz voltar a interpretar o papel. Não sei qual das duas possibilidades é, mas há um tempo atrás eu ouvi falar de alguma coisa assim, tá? O que é uma pena, cara, que seria uma baita adição pra esse universo da Marvel. Mas o sonho, né, quando você fala de vigilantes ajudando o Demolidor a enfrentar o Rei do Crime, cara, são outros personagens terrenos, né? Outros vigilantes que atuam em Nova York. Eu acho que dava pra incluir, por exemplo, um X-Men ou outro. Não acho que a Marvel vai fazer isso de forma alguma. Eu acho que dava pra incluir outros personagens também que já ajudaram o Demolidor, né? Já fizeram parte de algum grupo relacionado a ele. Um personagem que eu acho que ficaria muito bom pra uma segunda temporada, cara, seria o Cavaleiro da Lua. Cara, eu acho que ia ficar muito bom, velho. Trazer o Cavaleiro da Lua de volta. Eu acho a série dele um pouquinho inconstante, tá ligado? Um pouquinho inconsistente, mas o personagem é muito bom, velho. Isso é fato. E apesar do Cavaleiro da Lua ter todo esse lado místico dele, né? Até os poderes dele terem essa origem um pouco mais mística, o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos majoritariamente é um personagem grounded, né? Um personagem street level. Então eu acho que ficaria muito legal nessa segunda temporada eles arrumarem um contexto ali pra encaixar o Cavaleiro da Lua. Sendo bem sincero, não acho que isso vai acontecer também. Isso aqui é só eu sonhando, né? Conjecturando aqui, mas seria demais. Mas o sonho mesmo, né? O sonho de verdade. E cara, todas as vezes que eu penso nisso, eu vem até uma sensação meio fúnebre, assim, meio... Tá ligado? Um bagulho meio ruim. O sonho mesmo era ver o Homem-Aranha junto com o Demolidor, né? Fala sério, cara. Imagina a segunda temporada. Demolidor com o traje preto, doidaço, arregaçando os caras tudo. Homem-Aranha junto, tá ligado? Nossa, velho. Puta que lá merda. E todas as vezes que eu me lembro que isso só não acontece, isso só não aconteceu de verdade até agora, né? Teve uma participaçãozinha do Demolidor lá no filme do Homem-Aranha, mas, cara, aquilo lá acho que nem conta, né? Isso só não aconteceu até agora e provavelmente também não vai acontecer num futuro próximo, puramente por questões contratuais, cara. Isso me pega, velho. Todas as vezes que eu lembro que a gente não tem essa interação óbvia do Homem-Aranha com o Demolidor, por causa da Sony, cara, me dá uma tristeza, velho. A Sony com o gigantesco ego dela, né? Formando aquele universo fantástico dela do Homem-Aranha, né? Aquele universo maravilhoso. O universo do Homem-Aranha que não tem Homem-Aranha, né? Você tem lá 3 filmes do Venom, aí tem o Morbius, aí tem a Madame Teia, aí tem o Kraven o Caçador. Nossa, cara, que universo fantástico esse da Sony. É uma tristeza, bicho, é sério. Mas, sinceramente, eu gostei muito desse final da série. Eu acho que gerou um hype bem legal pra segunda temporada, até porque o nível melhorou muito, cara, nesse último e no penúltimo episódio, né? Esses últimos episódios são muito mais consistentes com o primeiro episódio da série, que é fantástico. Pra mim, esse último episódio e o primeiro episódio são os melhores, assim, disparado, velho. E é meio doido pensar nesse delírio coletivo, né, que a Marvel passou por um tempo de ter feito aquele episódio 2 até o episódio 7, que foram os episódios feitos pelo antigo time criativo. E, velho, o que os caras fizeram, bicho? Você tem aquele episódio do banco lá, que eu achei legal o episódio, mas, tipo assim, cara, é um filler, tá ligado? Numa série com 9 episódios, você vai meter um episódio inteiro filler, velho. Você tá de brincadeira, né? O julgamento do Tigre Branco também é legal. Aliás, desses personagens secundários que vieram dessa leva nova aí, cara, o Tigre Branco é o mais legal deles. Infelizmente, o cara morreu em um episódio, né? Praticamente. Eu não vou nem falar do Muso, tá ligado? Que pela maneira como eles estavam construindo o personagem, parecia que ele ia ser um mal que ia ficar e ia continuar por um bom tempo no universo da Marvel, continuar dando trabalho pro Demolidor, ia continuar, sabe, aterrorizando a cidade. Cara, o cara apareceu, tipo assim, poucos segundos em alguns episódios, tipo, fazendo uma pichação, fazendo bagulho aqui e ali. Aí depois ele apareceu em um episódio com o Demolidor, aí teve um fight, uma porradaria, ele fugiu. Aí no outro episódio o cara atacou a psicóloga e morreu. Não tem um desenvolvimento, não tem um backstory, não tem nada, tá ligado? É um doidinho mascarado que tava pintando na cidade aí e morreu. Eu sinceramente não consigo entender pra onde aquele outro time criativo tava levando essa série. Eu não faço a menor ideia, cara. Assim, eu acho que se continuasse naquele ritmo, os caras iam cagar a série, velho. Ia estragar completamente. Eu espero que a segunda temporada seja bem mais objetiva. Eu espero que ela trate, assim, desde o início, entre esse conflito primordial entre o Demolidor e o Wilson Fisk, prefeito e rei do crime. Sabe, essa temporada já serviu muito bem pra introduzir o Demolidor nesse universo e pra gerar o contexto todo que a gente precisa pra segunda temporada. A gente não precisa mais de enrolação, a gente precisa, tá ligado, do bagulho direto. E eu posso falar a verdade aqui pra vocês? Eu tô mais empolgado pra segunda temporada do Demolidor do que pro próximo filme dos Vingadores. Eu sei lá, cara, eu tô cansado de multiverso, tá ligado? Nem saiu ainda os filmes dos Vingadores de multiverso e eu já tô cansado, né? Tem muita coisa pra rolar ainda, tem filme dos Thunderbolts, tem Quarteto Fantástico, mas, cara, de tudo isso, eu fico com o Demolidor. Eu prefiro o Demolidor, tá entendendo? No máximo, assim, o próximo filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha 4, que se for um filme de multiverso também, pelo amor de Deus, eu tomara, queira Deus, que seja um filme street level também, ali em Nova York, tranquilo, mas provavelmente não vai ser, cara. O filme vai acontecer bem entre o Vingadores Doomsday e o Vingadores Guerras Secretas. É óbvio que vai ser um filme de multiverso, mas
Mas no geral eu achei a série bem boa. Cara, eu acho que assim, junto com Loki, provavelmente é a melhor série que a Marvel já fez até agora, né? Não que a régua esteja muito alta, né? Vamos combinar aqui. Mas tem tudo pra segunda temporada ser absoluto cinema, tá entendendo? Ser a melhor coisa que a Marvel já fez, assim, de longe. Enfim, o que você achou da série do Demolidor? O que você achou desse episódio final? Você tá empolgado pra segunda temporada? E, aliás, o que você acha que vai acontecer na segunda temporada? O que você gostaria de ver na segunda temporada? Comenta aqui embaixo, tá? Deixa aquele likezão pra dar uma força, se inscreve aqui embaixo pra você continuar acompanhando. Tem muita coisa rolando no universo da Marvel e eu com certeza vou trazer aqui. No mais é isso. Até a próxima.